Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Antoniel Batista dos Santos, pároco da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, em Massaranduba, Diocese de Campina Grande, na Paraíba. A pedido da Pastoral da Comunicação de nossa paróquia, resolvemos fazer uma série de vídeos explicativos, catequéticos, iniciando com o tema sobre o aborto. Nos últimos dias, nós estamos lidando de uma forma muito contundente com essa temática. A própria igreja vem se colocando, expondo a sua visão, a sua opinião, dentro dos documentos da própria igreja, do magistério da igreja, acerca deste tema. Então, eu também gostaria, de modo especial, dirigido aos paroquianos da cidade de Massaranduba, da nossa querida paróquia, refletir um pouco acerca deste tema. Claro que aquilo que eu irei tratar não é apenas uma opinião pessoal, mas fundamentado nos documentos da nossa Igreja Católica, principalmente a partir do Catecismo da Igreja Católica, o qual nos ensina acerca da nossa doutrina, o Código do Direito Canônico, o qual também fundamenta todo o direito legal, toda a parte que rege as leis, regras e normas da nossa Igreja Católica, e com certeza também fundamentando na Sagrada Escritura, que nos dá todo o fundamento e base do ensinamento de Deus, da revelação de Deus acerca da sua própria criação e dentro dela a humanidade, a vida humana. Tratando então nesse primeiro momento a respeito do aborto, para alguns que preferem utilizar termos aparentemente menos pesados, ofensivos, a interrupção da vida de uma vida indesejada, como alguns preferem tratar e falar desse tema. Mas não deixa de ser aborto. Independente da nomenclatura, para aliviar talvez o peso da consciência daqueles que praticam, apoiam o aborto, não importando muito como nós chamamos na sociedade, em termos legais, mas a igreja ela é muito clara em defesa da vida. Eu gostaria de iniciar então essa reflexão lendo o Catecismo da Igreja Católica, no número 2270, parágrafo 2270, que fala acerca da vida, tratando especificamente sobre o tema do aborto. Eu gostaria de ler para vocês, eu peço que acompanhem com atenção, e a partir dessa citação faremos uma breve reflexão também, fundamentado na Sagrada Escritura e no direito canônico. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Então, primeiramente, já deixa claro o Catecismo da Igreja Católica que desde a concepção, ou seja, desde a fecundação do óvulo feminino pelo espermatozoide, masculino, a partir da fecundação do óvulo, essa vida já é concebida por Deus. Então, isso faz parte da nossa doutrina moral, da bioética que rege a Igreja, do ensinamento do magistério. Então, não é apenas quando a criança vem ao mundo, quando ela quando a mulher, a mãe, ela dá à luz. A vida acontece desde o momento em que o óvulo é fecundado. E dando continuidade, eu gostaria de ler para vocês aqui a passagem bíblica de Jeremias, capítulo 1.
versículo 5, que nos diz o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor, diz o profeta Jeremias. Antes que te formasse no seio de tua mãe, eu te conheci. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei. E te fiz profeta das nações. Respondeu então o profeta ao Senhor: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Então, a passagem que nós acabamos de ler, de Jeremias, capítulo 1, versículo 5 e 6, relata exatamente a eleição de Deus desde a concepção no ventre materno. Nós fomos designados pelo projeto eterno do Pai. Deus sempre sonhou conosco. Então, não se pode entender que a vida humana, que é gerada no ventre de uma mulher, é apenas algo que pertence ao corpo dela. Até porque, mesmo que biologicamente, a criança, o embrião, primeira fase da gestação, o feto, a criança, a vida que está sendo gerada, não é pertença do corpo da mulher. Ali já existe uma liberdade, uma vida, uma alma, que deve ser respeitada em sua dignidade de pessoa. Inclusive, biologicamente, é o próprio embrião, o feto, que rege a condição biológica da mulher. É um agente ativo, não é passivo. Inclusive, todo o corpo da mulher se adapta à gestação do filho que ela está gerando. Então, nós entendemos aqui que a vida humana, daquela criança que está sendo gerada, mesmo que ainda sendo um embrião, ela tem uma ação ativa e não meramente passiva. E mesmo que fosse um membro do corpo, que já não é, nós podemos amputar um membro do nosso corpo quando nos apraz, quando bem entendemos? Claro que não. Mas pela nossa própria doutrina e pela revelação de Deus, na sua palavra que acabamos de ouvir, essa vida é querida, amada, escolhida e já consagrada, eleita por nosso Deus. Dando continuidade ao Catecismo da Igreja Católica, que nos diz: desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Este ensinamento não mudou. Continua invariável. Não podemos mudar de acordo com o tempo. Não é simplesmente porque hoje, na modernidade, devido às tecnologias, à ciência e tudo mais, às discussões filosóficas e políticas sociais, que vai mudar aquilo que é essencial à vida, aquilo que é essencial à palavra de Deus, o ensinamento. Nós não podemos simplesmente achar que a doutrina da Igreja Católica deve se adequar às normas, às concessões e às convenções sociais para agradar um determinado grupo de pessoas que querem simplesmente impor à sociedade uma cultura de morte. Infelizmente, essa realidade de querer legalizar o aborto está dentro de uma concepção de cultura de morte, ou a banalização da própria vida. É incompreensível e incoerente querer defender muitas vezes animais, e que aqui eu não estou me colocando contra a defesa ecológica, da biodiversidade, dos ecossistemas, até porque o nosso planeta também depende da preservação da natureza, de tudo aquilo que foi criado por Deus. Mas como é que eu posso defender um animal em extinção ou ameaçado de extinção, enquanto ao mesmo tempo estou querendo legalizar e defender o aborto de uma vida humana? Quer dizer, a interrupção da vida que está sendo gerada no seio daquela pessoa que deveria ser a maior defensora da própria vida que está sendo gerada no seu ventre, o seu filho.
Eu sei que, infelizmente, muitas vezes abortos acontecem por conta de, de agressões, de estupro, de violência. Não foi planejado, não foi desejado aquela gestação, aquele filho. Mas essa criança tem culpa disso? Claro que não. Essa vida não tem culpa de como ela veio a existir, a ser gerada. E nós devemos entender que também houve a permissão divina. Não necessariamente o querer de Deus da violência. Claro que Deus não quer que nenhuma mulher seja violentada, agredida, seja desrespeitada na sua integridade, na sua dignidade. Mas o mal não pode justificar o outro. Até porque é tentar amenizar o mal, que provavelmente psicologicamente não será amenizado, porque provavelmente essa mãe trará essa culpa, esse peso psicológico, afetivo, moral, espiritual, e ainda mais causado para o mal maior, que é a interrupção de uma vida humana. Então nós queremos, a partir dessa reflexão, dar continuidade a essa temática. Nós damos uma pausa agora e damos continuidade daqui a pouco.